Irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos neste momento. Este é o nosso devocional Momentos com Deus. E nós vamos iniciar cantando o hino do nosso cenário cantor cristão 366, que fala sobre firmeza da fé. Cantemos. Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua santa palavra. A pergunta que faço neste momento é o mesmo tema da nossa ministração. Onde está a base de nossa fé? Segundo Paulo, em Romanos 10, 17, como lemos aqui, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí mais uma pergunta: será que toda aquela multidão que esteve perto de Jesus, que viu Jesus multiplicar pães e peixes, será que eles não ouviram a palavra? Ou por que não tiveram fé? Porque Jesus, em alguns momentos, ele questionou a falta de fé daqueles que estiveram com ele. E entendemos, queridos, que o ouvir a palavra de Deus não é apenas no sentido de audição, que está aqui ligado ao texto, mas é algo ainda mais profundo, que vai além do ouvir, mas do aceitar, do crer e viver aquilo que está sendo pregado, que está sendo ensinado. Então, o que é fé? Segundo o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele diz que fé é a certeza e convicção de fatos que não podemos ver. Ou seja, teremos total certeza que acontecerá em nossas vidas, mesmo que todas as circunstâncias digam não. Fé em Jesus vai muito mais. Fé em Jesus significa dizer que cremos ser Ele o Filho de Deus, aquele que morreu em nosso lugar. Reconhecer também aqui o nosso estado pecaminoso e crer que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que
é o penhor da nossa herança, da nossa fé, da resposta às nossas orações que fazemos. Segundo, a palavra nos orienta que a fé é gerada em nosso coração, não fora, mas em nosso coração, quando de fato ouvimos a palavra de Deus. Isto, eu diria, através do ministério de Cristo, daquilo que Deus operou em Jesus, ou através de Jesus, que foi uma palavra acompanhada de um poder restaurador, abençoador, que foi extraordinário. Então essa fé precisa ser gerada em nosso coração. O apóstolo Paulo, ele sugere que a fé não é apenas a palavra escrita, que podemos ler muitas vezes, mas a palavra falada, que vai a partir das nossas convicções e que vai do ouvido ao coração, à alma, à vida. Não é apenas falar da boca para fora, mas falar daquilo que é próprio nosso, da nossa alma, do nosso viver, do nosso interior, das nossas convicções. Ou seja, isto produz um testemunho oral. Então, a fé vem pelo ouvir, esse testemunho oral. Ou seja, a pregação do Evangelho de Jesus. Isto não apenas contado, mas também a partir do nosso viver diário. Terceiro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós sempre falamos que Jesus é a palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz que o verbo, a palavra, é de Deus, era Deus, o próprio Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra. E a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a palavra é de Deus, ela gera em nós uma compreensão, não apenas do que podemos receber em termos de matéria ou de bênçãos de modo geral, mas também da compreensão do nosso pecado, da nossa necessidade, e nos conduz ao arrependimento, pois a fé, ela é precedida de arrependimento. Quando nós deixamos de crer no nosso potencial humano, simplesmente, mas cremos que além de tudo isto, há um Deus que move, um Deus que dirige as nossas vidas, que nos conduz à vida eterna e à vitória através das lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Isto quando de fato compreendemos a palavra de Deus, quando entendemos, quando trazemos para nós, então os nossos olhos se abrirão e nós veremos a glória do Senhor e sentir também em nossa vida esta manifestação de Deus em nós. É o que Jesus disse para Marta, para Maria, que se crê, verás a glória de Deus. Então, amados, a partir daí, podemos ver Cristo como Salvador para nós, que nos tira do império das trevas e nos limpa e nos traz para o reino do seu amor. E concluímos aqui a nossa ministração com a pergunta: você tem fé ou apenas seguem ritos? A fé
nos aproxima de Deus e buscamos cada vez mais a sua presença, buscamos a sua santidade e fazemos tudo o que lhe agrada, movidos por esta fé. Os ritos nos levam à religiosidade e ao tradicionalismo, e assim ao pecado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender. Oremos. Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que é Jesus em nós, e que através dele podemos chegar ao conhecimento do teu amor, do teu poder e desfrutar da tua glória, da tua presença. Assim nós oramos, na certeza de que o Senhor estará conosco e que seremos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. Está aqui o nosso beijo, o nosso aperto de mão e o nosso abraço bem carinhoso para você. E a saudação da pastora. Uma boa noite para todos, muita paz, que Deus abençoe. Amém. Beijo. Glória a Deus. Ficam na paz.